O mito do bloqueio criativo. Vamos lá. Eu sou publicitário, trabalho com criatividade há muito tempo, sempre precisei de criatividade no meu trabalho e quando eu estava na faculdade eu sempre ouvia dos professores que criatividade é um processo, né? Então, quem é da área de comunicação aí sabe, criatividade não é uma coisa que algumas pessoas têm e outras não têm. Criatividade, ela é processual. É óbvio que existem pessoas que têm uma percepção maior, então um grande ilustrador, ele tem uma visão muito mais apurada e com isso ele consegue transmitir essa visão para o papel com muito mais facilidade, mas de maneira geral, criatividade, ela pode ser aprendida. Tá? Criatividade nada mais é do que a síntese de toda a tua bagagem cultural. Então, algumas pessoas têm mais facilidade de perceber isso e transmitir isso, outras nem tanto. Mas o processo não é diferente para nenhuma pessoa. Todo mundo é capaz de ser criativo com a devida orientação. Quando a gente está falando de processo de criação de conteúdo, existem dois pontos: a ideia e a publicação. Mas o problema, ele nunca está na ideia, tampouco na publicação, no que a gente chama de embalagem, né? Quando você embala o seu produto para distribuir ele, né? O seu conteúdo para distribuir ele nas redes sociais. O problema nunca está na ideia e nem no produto final. O problema está sempre no meio, né? Então o problema está nesse caminho, nessa jornada entre a ideia e o produto final dela, que é o conteúdo que você vai publicar na rede social. E como todo problema, como que a gente resolve? A gente resolve um problema tirando do campo emocional e levando para o campo operacional. Então o que eu quero aqui é justamente explicar isso para vocês, que vocês não precisam pensar muito. Vocês precisam criar um processo e ter um processo quase que fordista e com etapas ali de como produzir esse material. E é isso que a gente vai propor aqui. Para isso, existem 3 gargalos que geralmente são os que mais atrapalham um empresário, um autônomo, um profissional na hora de produzir o conteúdo. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles agora. Gargalo 1, autocrítica antes da execução. Eu costumo chamar isso também de editar antes de criar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma ideia e a ideia parece ser muito boa. E aí a gente começa a editar essa ideia na nossa cabeça. Então a gente vai lá, já pensa como ela vai ficar depois de pronta. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, esse caminho é legal, esse caminho não é. A gente começa já a editar, lapidar esse conteúdo sem ter colocado ele no papel, sem ter sentado na cadeira e gravado. Então isso é uma coisa que atrapalha muito o processo criativo. Toda vez que você entrar numa agência de publicidade estruturada, como a Six, como outras agências que tem por aí, e você vê a dupla de criação, né, que hoje em dia já nem existe mais, que é o designer e o redator, né? Hoje as pessoas estão tendo que assumir múltiplas funções, mas é uma coisa muito comum. Você vai ver do lado deles, na frente deles, um caderno. E tudo que vem na cabeça deles, eles anotam na hora. Então isso é uma diretriz, é quase que uma regra dentro de uma agência de publicidade. Por quê? Quando você já coloca aquela ideia no papel, você já deu um start inicial nela. Então, quando você deixa ela só na tua cabeça, você nunca vai tirar ela do papel. Então, a primeira coisa é isso. A autocrítica antes da execução é você começar a criticar o seu material sem ter executado nada. Isso é muito ruim para o processo criativo. Mais uma vez, para o processo criativo produtivo, não para o processo criativo imaginário. Para o processo criativo que vira processo executivo. Então, sempre que você tiver uma ideia, você bota essas ideias no papel, porque isso vai fazer a diferença para você. E claro, a modalidade de pensamento que você tem que ter aqui é, se você teve a ideia e não começou a executar, não fique pensando nela, em como que ela vai ficar melhor, por qual caminho que eu posso ir, eu podia fazer desse jeito, mas para esse tipo de formato não vai funcionar com os equipamentos que eu tenho. Esse é o pior veneno, tá? Toda vez que você começa a lapidar as ideias dentro da tua cabeça, você acaba não executando nada. Gargalo 2, ausência de processo definido. Quando você não tem um processo, quando você não tem um início, um meio e um fim, a ideia do conteúdo ela tende a se esvair também. Da mesma forma como se você ficar editando na tua cabeça, ela acaba indo pelo ralo, se você não tem onde colocar, se você não tem como começar, se você não tem vou colocar ela aqui e o próximo passo é X, Y e Z, é claro que ela vai acabar morrendo também, porque você não tem um processo para adequar essa ideia. Ela fica vazia e simplesmente vai embora. Então, o processo definido, ele não serve só para você dar escala, dar vazão, conseguir produzir em lote, conseguir produzir conteúdo massificado. Ele também serve para você conseguir tirar a ideia do papel, para você conseguir fazer o passo inicial.
Assim como na tua profissão. Se você é um dentista, você tem um passo a passo de tudo que você faz desde que o teu paciente chega na tua clínica. Se você é um psicólogo, você tem um passo a passo. Se você é uma nutricionista, se você é um médico, se você é um publicitário, um social media, em tudo você tem um passo a passo. Se na tua produção de conteúdo você não tiver esse passo a passo, você não vai conseguir nem iniciar. Então você precisa já ter esse processo definido para conseguir dar início, tirar do papel, e daí sim a gente pensa em escala, em aumentar, em produção de conteúdo em larga escala. Gargalo 3, a comparação. Então, isso eu quero trazer uma experiência pessoal, tá? Eu tenho, no momento, pode ser que amanhã tenha mais, 7 pessoas no meu time de criação. Eu tenho um head e mais 6 designers que trabalham para os meus clientes. Eu comecei a produzir conteúdo, eu gravei no carro. Eu gravei no meu carro, eu comprei um microfone, que inclusive é esse mesmo microfone que eu estou usando, e gravei o meu primeiro conteúdo no carro falando sobre algumas coisas que eu queria falar, que são ligadas à comunicação, branding, marketing e tal, mas que da minha área. O vídeo ficou horrível, a luz era à noite, a luz estava péssima, eu posso até mandar ele para vocês, colocar o link aqui para vocês assistirem. Foi o primeiro conteúdo que eu fiz e eu me expressei da forma como eu podia me expressar e como eu queria me expressar. E tendo todo esse time para me auxiliar. Como eu sabia que não podia contar com o meu time, então, por que eu não podia contar? Porque eles trabalham para os meus clientes, eles não trabalham para mim de forma direta. Então eu precisei tirar isso do papel do jeito que eu conseguia. Mas quando eu comecei, se eu fosse olhar vídeos de outras empresas, de outras agências, do que outras pessoas estavam fazendo, eu simplesmente não teria nem começado. E o pior erro que alguém pode cometer, que é pior do que não começar a gravar, é investir pesado no começo. Por quê? Se eu tivesse investido nisso, eu muito provavelmente teria errado o formato. Quando você erra o formato tendo investido, você não consegue voltar atrás, porque você gastou dinheiro. Então você se obriga a continuar produzindo conteúdo daquela mesma maneira que você começou. E isso é um problema, porque aí você está no formato errado. Então você começa simples e vai testando. Eu gravava no carro, usando o meu celular e o meu microfone. Deu um certo resultado. Um dia eu resolvi gravar no escritório, deu um resultado melhor. Um dia eu mudei a abordagem, mudei o caminho, expandi um pouco sobre os temas que eu falava. Hoje eu consigo conectar os temas, então eu vou mudando e alternando e testando. E aquilo que dá mais resultado, eu replico. E é assim que funciona a produção de conteúdo de maneira escalável. Mas a comparação é o pior veneno que você pode tomar quando você está começando. Não se compare com ninguém, faça o conteúdo da forma como você consegue, da maneira mais autêntica que você consegue.